pessoal, bem-vindo a mais um episódio do StasaCast. Meu nome é Luiz Fernando Barreto, sou diretor-geral da Stasa desde 2015. Antes disso, trabalhei em grandes empresas como Ambev e nas consultorias McKinsey e Bain. Nesse espaço, falaremos sobre temas relevantes para a administração de condomínio e imóveis, mas sempre de uma forma simples, direta e prática. A conversa sempre vai estar disponível nos nossos canais no YouTube e no Spotify, nos canais da Stasa. E para qualquer dúvida, comentário adicional, você pode usar sempre as redes sociais da Stasa, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, ou então manda uma mensagem para o nosso e-mail, stasacast@gmail.com. Estamos aqui hoje com o Marlon, da Qualifique. A Qualifique é a primeira empresa especializada em treinamento das equipes dos condomínios. Quando a gente fala de equipe de condomínio, principalmente o pessoal de portaria, mas tem um pouco de limpeza, de uma forma geral. Os condomínios grandes têm muita equipe, né? Então a Qualifique se especializou nisso, vem crescendo muito, e a gente está aqui com o Marlon hoje para explicar para a gente o trabalho deles, tudo que eles fizeram. Tudo bom, Marlon? Me conta aí um pouco. Oi, Luiz. De você. Bem? Prazer. Bom, eu sou Marlon Furtado, como você anunciou, né? Antes da Qualifique, eu tenho aí uma história de começo, né, no mercado imobiliário, né? Então, como formação pessoal, eu estudei na área de humanas, ciências sociais, pedagogia, né? Escrevi alguns livros e tal, que é uma formação, digamos assim, apartada, né, do mercado profissional. Mas no mercado profissional em si, eu venho desde os 19 anos, né? Então, estamos aí próximo dos 30 anos de experiência no mercado e em administradoras. E a partir de determinado momento, pintou a oportunidade de compor o quadro de professores lá na Unicef Rio. E a partir do momento em que a gente teve a oportunidade de criar a empresa, né? Furtado Chazan, que é a Qualifique, é o nome que a gente deu posteriormente, para que a gente pudesse funcionar como uma, digamos assim, patrocinadora de treinamentos para empregados de condomínio, né? Então, essa foi a trajetória, digamos assim, do começo da Qualifique. Marlon, lembrando agora, todo mundo que a gente traz aqui na Stasa, todos os fornecedores, prestadores de serviço, trazem um brinde, um benefício, algum agrado para os clientes da Stasa, né? O que você trouxe para a gente aí? Então, Luiz, pensando nisso aí, a Qualifique está dando 10 inscrições para treinamentos em nossos cursos para os clientes Stasa. E você poderá ser escolhido ali qual tipo de curso. Segurança, de chefia e liderança, manutenção predial. Todos os cursos que estão disponíveis no nosso cardápio de ofertas. Então, fica à vontade para você trabalhar com seus clientes a oferta desses treinamentos. Não, legal. Então, vamos divulgar logo para os clientes. Então, ao longo desse bate-papo, vocês vão descobrir exatamente o que cada curso faz. Mas, desde já, é só entrar no nosso e-mail, mandar um e-mail para a gente, para stasacast@gmail.com, falando: eu quero o curso da Qualifique, fala lá que a vaga está garantida. Então, os 10 primeiros que entrarem no nosso e-mail falando que quer o curso, tem o curso. Assim, eu converso com esse pessoal de condomínio, de administradora, e é muito interessante que tem as mais diversas formações. Tem um pouco de advogado, um pouco de administrador, daí tem economista, tem de tudo. Assim, não é um mercado que o mercado tem uma especialização de longo prazo focada nele, então. Sim. Você veio de que graduação? O que você fez antes? O que você fez assim, quando você começou a sua vida? O que você estudou antes? Na verdade, assim, eu lá, como qualquer estudante, né, regular, né, na grade de ensino, eu entrei na faculdade aos 18 anos, na UERJ, fiz Ciências Sociais, e depois fiz uma pós-graduação em História do Brasil. E aos 30 anos, resolvi voltar aos bancos da universidade, fiz uma outra graduação, né, de Pedagogia. Então, assim, essa foi a minha formação, digamos assim, acadêmica, né? Então, isso me deu uma base assim, um pouco mais voltada para um lado mais, digamos assim, social, humano, menos voltado para uma formação específica de mercado, que me veio ser complementada pela experiência profissional, né? Embora tenhamos essa formação, né? Eu tenho essa formação, a parte prática, desde os 18, 19 anos, já tenho, assim, como corretor de imóveis, né? Também tirei o Cresce jovem ainda, né? Com 19 anos. Então, essa é a minha formação antes de entrar no mercado.
Não, legal, eu acho interessante porque muitas pessoas perguntam, não, você está no condomínio, você tem que entender de lei de condomínio, de regra. Mas quando a gente está aqui no dia a dia, na vida prática, o que a gente vê, isso aqui é muito relação humana, né? Sim. Você fala com o síndico, com o morador. Normalmente, quando a gente fala mais com o condomínio, é quando está mais dando problema. Quando está tudo bem, tudo acontecendo, você se fala menos, né? Então acaba Sim. que a gente fica meio apagando incêndio dos condomínios. Então acho que essa sua formação humana é muito relevante. Você está acostumado a tratar com gente, a ler as pessoas, né? Sim. Entender o que elas querem ouvir e ver a reação delas, né? É, Então, eu acho que a área técnica muita gente tem, mas essa área humana é um diferencial, né? eu costumo comentar isso, Luiz, com os nossos colegas de mercado ou clientes mesmo, né, em condomínios, né, que eu costumo dizer que a gente, na verdade, a gente não administra condomínio, a gente administra gente, É né? verdade. É o que nós temos, né, no nosso meio, né, o mercado imobiliário. Então, e o condomínio nada mais é que a residência das pessoas. Então, a gente tem essa percepção de que aquele que habita os condomínios, né, principalmente os residenciais, eles têm uma mentalidade de um relaxamento, de uma convivência meio que voltada para o seu direito de propriedade e, portanto, desvinculada daquela suposto regramento. Então, isso acaba provocando a necessidade de intervenção de terceiros. Então, se você compra um apartamento, sei lá, de R$ 1 milhão, você não quer se sujeitar a algumas regras do comportamento coletivo. Isso será necessária a intervenção ou do síndico ou da administradora, enfim. Então, essa parte comportamental que eu vejo nos condomínios é a que mais dá pano para manga para a gente administrar, né? Aí é um desafio, que é muita gente no mesmo lugar, cada um Sim, com as suas ideias, com as suas manias, né? sim, Então fica um desafio muito grande. Então eu acho que até desse ponto que é importante que entra a equipe do condomínio. Você falou que é administradora, o síndico, mas quem está 24 horas lá no prédio são os funcionários do condomínio, né? sim, O síndico exatamente. passa, vai trabalhar muitas vezes, né? Volta, então ele passa lá ditando as normas, mas na verdade quem está no dia a dia são os funcionários, que até o que vocês propõem na Qualifique de treinar eles, qualificar eles, né? O nome, então, como começou a Qualifique? Como é que começou a ideia? De onde vocês viram a necessidade desse treinamento? Como é que isso começou? A partir do momento em que a gente passou a integrar a equipe de professores na Unicef Rio, surgiu a necessidade de formalização da pessoa jurídica, né? Em que eu, Ana Carolina, minha sócia, a gente teve que constituir a empresa, que é Furtado Chazan, Consultoria e Negócio Imobiliário, meramente para existir formalmente, né? E a partir daí, com a experiência de administradora, de lidar com clientes, com síndicos, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com workshops, né? Em que os síndicos eram convidados a debater os temas principais do mercado. Então, sempre estive muito ambientado a esse movimento de discutir o mercado, né? Então, acho que isso surgiu nos acendendo essa oportunidade de treinar os empregados de condomínio. E a partir daí a gente começou, né, com essa parceria junto à Stasa, de treinar os empregados. Montamos, né, módulos, cursos voltados especificamente para quem faz o dia a dia em condomínio, que são os porteiros, os zeladores, faxineiros, gerentes, supervisores, toda a equipe, né, que atua em loco, como você disse, para que a gente tivesse essa integração. E tem dado certo. A gente viu que isso é uma demanda crescente, a gente de proporcionar a qualificação do pessoal de condomínio, e a partir daí a gente está seguindo, ampliando em redes sociais, né, montando novos cursos, né? Eu acho que daqui para frente é só a gente crescer, porque eu acho que mercado é o que não falta. É, assim, aproveitando essa última frase sua que você falou, mercado aqui não falta. Eu fui fazer meu dever de casa aqui antes da nossa conversa, né? Uhum. Aí eu vi que no Rio tem um pouco mais de 80 mil funcionários nos condomínios registrados no sindicato, né? Sim. Lógico, deve ter um pouco mais, que eu acho que quando está no sindicato, são só os funcionários que são contratados pelos condomínios, porque tem muito condomínio que tem funcionário terceirizado, né? Isso. Mas só os contratados dão um pouco mais de 80 mil, né? Então você tem um universo enorme para trabalhar. Mas quem que busca a Qualifique? São os próprios funcionários dos condomínios? São os síndicos? Quem que busca esse serviço? Normalmente, como pelo poder de contratação, geralmente, né, dos empregadores, né, são os síndicos que recebem essa divulgação, né, essa mensagem da necessidade de treinar a equipe, de qualificar, né? Porque, em regra geral,
os empregados estão ali a serviço dos empregadores, obviamente, e por questões de custo, embora o custo não seja nada tão relevante assim, né, mas tem partido dos síndicos. Então, os síndicos, ao receberem essa divulgação dos treinamentos, né, da cultura de segurança, de qualidade de serviço, atendimento de portaria, isso tem contaminado, digamos assim, os síndicos a ponto de, olha, eu preciso investir na minha equipe. Se eu quero ter conforto no meu local de residência, eu preciso qualificar. Então, respondendo a sua pergunta, tem partido dos síndicos essa iniciativa. Aí você já começou a dar os exemplos dos cursos que vocês têm aí. Quais são os cursos, os principais cursos que vocês oferecem? A gente montou os cursos assim de maior interesse, digamos assim, objetivo, né, principal, que são, por exemplo, de segurança predial, né? Estamos falando em grandes cidades, como o Rio de Janeiro, né, e outras grandes capitais, em que é uma demanda muito crescente, né? Então, segurança predial é um dos mais procurados, né? Em que são demonstradas algumas situações reais, algumas situações fictícias também, né, para dar dicas, mas esse é um dos mais procurados. O de boas práticas e serviço de portaria, lida com algumas características de bom relacionamento, atendimento, boas práticas. Então, esses dois são os mais assim, procurados. Tem outros voltados, por exemplo, para checklist, manutenção predial, que é outra coisa muito importante, né? A importância de você cuidar da edificação, quais são os contratos, as técnicas de manutenção, as espécies de manutenção. Então, esse é um também que tem saído bastante. Outros voltados para a parte de liderança, porteiro-chefe, chefia de liderança, supervisor operacional. Geralmente são para condomínios com um pouquinho mais de estrutura, né, em que requer uma equipe um pouco mais numerosa. E o outro também que é fundamental, que é de combate a incêndio e primeiros socorros. Também a gente convida um especialista do Corpo de Bombeiros para contribuir com as instruções principais. Então, esses são os mais circulam nos nossos treinamentos. Estou vendo que em pouco tempo vocês estão com vários cursos diferentes já. Qual o curso mais demandado? Qual que vocês sentem que tem mais apelo junto aos clientes? Olha, o de segurança me parece o que mais presente. Qualquer um que abriu os jornais ou assistiu os jornais de manhã, verifica que a violência na cidade ou nas grandes cidades é algo impressionante. Então, o que a gente observa, Luiz, é que a cada treinamento que a gente dá, que a gente tem um vídeo, por exemplo, sempre tem conteúdo novo. Sempre. Então, sempre aconteceu um novo problema de segurança. Sempre a gente tem, por exemplo, você exibe um caso que aconteceu há uma semana. Então, assim, é uma dinâmica, né? Deve estar na mídia ainda, ou seja, sim, lembra as pessoas, certamente. Aí que gera o... A ponto de você pegar... Lembra daquele caso que aconteceu semana passada? Então, o que deixou de ser observado aqui? Realmente, tá. Coisas muito recentes. Então, quem vive em grandes cidades acaba percebendo isso. Então, a segurança é algo muito presente, a necessidade, né, de treinamento de segurança, e o investimento é fundamental, né? Isso aí, quem trabalha em condomínio hoje sabe que segurança é um dos pontos de valorização do condomínio ou do próprio imóvel, né? Quem compra um imóvel hoje, a primeira coisa que imagina é se o condomínio tem segurança, portaria 24 horas, que é aquela sensação de segurança que o proprietário deseja ter ao adquirir um imóvel. Né? Esse treinamento de segurança específico, quem que atende ao treinamento? Quem são as pessoas que vêm? É só o pessoal de portaria? Alguém mais? Ou, assim, portaria quando eu falo de dia, de noite e tal. Uhum. Mas é o pessoal de portaria, basicamente, que comparece? Principalmente de portaria, mas a gente tem visto a participação de síndicos, né, nesse tipo de treinamento. O próprio síndico vem? O próprio síndico. Se eu vou pagar ou investir, eu preciso saber o que está sendo ensinado, né? Então, vejo casos de síndicos interessados em participar do treinamento, para confirmar, né, os casos que são citados ali. A gente está vendo aí, pessoal? Um dos casos que a gente observa é assim, olha, você sabe que santo de casa não faz milagre, né? Então preciso que chegue para ele o recado tal. Ou, por exemplo, né, o comportamento de ficar muito tempo no celular, distração. Eu já falei, eu preciso alguém especialista, alguém de fora, para dar o recado, para parece que entrar aquela mensagem como uma percepção de maior ganho, né? Então, só para variar com relação aos empregados, os síndicos, né?
E alguns chefes de equipe também, até de empresas terceirizadas, né? A gente vê que tem condomínios, tem empresas de mão de obra terceirizada, tem supervisor de contrato e tal. Eles também têm participado até para poder cobrar, né? Então essas são as pequenas variações que existem, além dos próprios funcionários de portaria. Tá. Segurança eu vejo assim, mas a gente anda pela rua, você vê que hoje quase todo prédio tem câmera, quase todo prédio tem alarme, tem aquelas coisas, os equipamentos, né? Mas não adianta você ter o melhor equipamento e o porteiro abrir a porta sem perguntar direito quem é, sem avaliar Sim. se aquela pessoa está autorizada a entrar no condomínio ou tem uma referência correta, né? Então esse é um ponto, né? O que hoje é o ponto mais importante, assim, olha, vamos botar, o ponto mais vulnerável da segurança que esse treinamento pode acabar? Por que os porteiros ainda erram muito que esse treinamento corrige? Me parece, Luiz, que é a questão da assimilação da cultura da prevenção. Então, a gente vê casos em que a segurança é fragilizada por comportamentos naturais, né? Então, não é que o funcionário seja uma pessoa ignorante ou totalmente desprovida de conhecimento, não. É o relaxamento, o estado de relaxamento. Porque ninguém sai para trabalhar numa portaria imaginando que vai ter naquele dia um assalto, um roubo, um furto, uma briga. Sempre acontece no prédio do vizinho, né? Exatamente. Então, a pessoa não sai de casa imaginando que vai enfrentar uma situação de crise, né? Nos nossos treinamentos a gente fala sobre isso, né? Situações inesperadas, que na verdade não são tão inesperadas assim, mas que a gente precisa estar preparado para isso. Então, normalmente é o estado de relaxamento. Então, criar essa cultura da prevenção, da atenção aos cuidados é necessário, porque os empregados tendem a entrar num estado de, como é que se diz, presunção, né, de veracidade. Por exemplo, ao chegar uma pessoa bem vestida e conversar e falar educadamente, ele não vai presumir, talvez, né, por esse estado de relaxamento, que aquilo ali possa ser uma pessoa querendo invadir o condomínio. Então, provocar essa cultura, né, eu acho que é um movimento fundamental para desnaturalizar, digamos assim, o olhar, né, das pessoas, que às vezes está muito viciado em determinadas características. Eu só tenho que barrar ou inspecionar aquele tipo de aquele morador, perfil, né? aquele perfil, né? Então a gente fala isso. Será que bandido tem perfil? Né? Não, e até a gente vê muito hoje, muito alerta, né? De cuidado com aquelas pessoas que estão vestidas como se fosse um prestador de serviço, um serviço público, ou de um serviço de manutenção de alguma coisa que os condomínios estão acostumados a contratar, ou até que os moradores estão acostumados a contratar, né? Sim. Eu acho que a maioria dos golpes hoje vai nessa linha, a gente vê muitos vídeos nessa linha, né? Isso, boa parte disso acontece porque os empregados às vezes não têm, né, por a questão de estrutura do condomínio, uma formatação de processo, né? Então, por exemplo, se ele entende que ele só vai talvez abordar ou parar ou suspeitar de algo com determinado perfil, ele vai agir conforme for provocado, então, pelo seu instinto ali, pela sua... Agora, quando aquilo é parte do processo, você entra, por exemplo, no edifício no centro do Rio de Janeiro, seja lá quem for, você tem que apresentar o seu RG, tem que parar para foto e tal. Mas eu já vim aqui 20 vezes. Então, em 20 vezes será o momento que você vai ter que apresentar a identidade. No mínimo agora alguns já ficam até cadastrados, digital, sim, né? Alguma coisa assim. Mas a digital, ela já pressupõe um cadastramento prévio. Exatamente. Então, esse movimento de incorporar as técnicas de segurança, as recomendações aos processos, seja ele eletrônico ou manual, é que tende a ser aquilo que dá um melhor conforto. O que não for isso, vai depender do fator humano. Então, o fator humano envolve a percepção da pessoa, a inteligência, a capacidade emocional, a capacidade de reação, por exemplo. Então, tem funcionários que, por exemplo, né, não têm um equilíbrio emocional, uma capacidade inclusive de aprendizado mesmo com relação a algumas técnicas, que podem até resultar em morte, por exemplo, ao responder a uma agressão, né? Então, tudo isso é ensinado nos nossos treinamentos e é algo que precisa ser renovado constantemente até que essa cultura fique um pouco mais naturalizada. Entendi. E esse treinamento de segurança, quanto tempo dura exatamente, especificamente esse? Bom, Luiz, a gente tem feito um recorte para atender muito a demanda de empregados de condomínio e a gente montou uma estrutura para 4 horas
um encontro. 4 horas é meio expediente, né? Se É. for convidar assim, então, muitos quando, poxa, mas eu não posso liberar meu funcionário porque eu preciso que ele fique na portaria e tal, quem vai cobrir e tal. Então, assim, a liberação do funcionário para estar fora do prédio por meio expediente, né? E às vezes você acaba, mas hoje é minha folga, então eu não posso porque eu não posso deixar de desfrutar da minha folga. Então muita gente encaixa no horário do trabalho mesmo. Então, para conciliar um pouco com essa necessidade, a gente criou esse modelo, a gente tem trabalhado com 4 horas de encontro. Claro que isso aí não é algo que vai te sair especialista em segurança, mas a gente pinça, a gente captura as melhores práticas, as melhores dicas para cada ponto. No caso da segurança, as melhores dicas para segurança. Claro. E a gente faz uma imersão ali. São 4 horas de assunto denso, em que a gente trata o assunto a fundo. Então, eu acho que isso aí dá uma boa margem, uma boa noção para os empregados, pelo testemunho que a gente tem visto em resposta às avaliações e tal. Eu acho que tem surtido um bom efeito, inclusive de surpresas, pessoas que já tiveram treinamento de segurança em outras empresas e tal, e que validaram ali como técnicas novas, dicas novas. Então, eu acho que tem sempre surtindo um bom efeito. Não, eu acho que é um negócio interessante. Você falou, 4 horas parece um bom tempo, porque você já compila informações. Sim. Então não é que fica enrolando. Você chega lá e fala isso. 4 horas você passa muita coisa, né? Aí um ponto importante até para os síndicos, né? Os síndicos reclamam que tem segurança, que está problema, que a cidade é violenta, mas ele não consegue 4 horas do funcionário dele falar, não pode sair, minha portaria não pode, ou não quero gastar 1 hora extra alguém para cobrir, né? Sim. Num tema tão importante. 4 horas não é nada, né? Então acho que até uma dica pra gente deixar aí pros síndicos, Sim, né? exatamente. Abre mão, gasta mais 1 hora extra 4 horas de hora extra para uma pessoa cobrir a outra, mas manda a equipe treinar, que eu acho que é um investimento, a perda de um problema de segurança é muito maior, né? É um investimento necessário, né? Se você não parar a sua equipe para direcionar um olhar, né, de qualidade, porque o que a gente faz é isso, a gente pega os melhores temas que envolve o dia a dia de condomínio. Quais são as demandas necessárias? Isso. Segurança, que é uma das principais. Então, a gente pensa ali, como eu falei, as melhores dicas. Então, assim, é fundamental que o síndico tenha essa sensibilidade para isso. Alguns síndicos até optam por fazer em company, né? Dá para a gente fazer um treinamento aqui sábado de manhã? Pode ser, a gente atende também, né? De 8 a meio-dia, de 7 às 11, que seja, né? Ou direcionado, né? Personalizado. Então, o importante é parar para dedicar o treinamento aos empregados. Porque se você não treinar, não tem como você cobrar depois, né, a prática correta para aquele determinado comportamento esperado. Legal. Cara, passando aqui para um outro tema de curso que eu vi que você falou, pelo que eu entendi, é como se fosse um atendimento no prédio, né? O porteiro que está lá, o vigia, é o atendimento, ou seja, como que ele se porta, como é que ele recebe uma pessoa, como é que ele fala com o morador, como é que ele faz a questão mesmo, como é que ele trata as pessoas e as situações, né? Isso é um tema interessante, porque a gente vê, já tem mais de 10 anos que tem muito treinamento para os vendedores de loja atenderem bem e vender melhor, treinamento para todas as áreas para melhorar o atendimento, né? E hoje a gente chega nos prédios comerciais, principalmente os grandes prédios comerciais, e você vê que existe um treinamento. Já chegou aquela cultura do segurança, tá de terno e gravata, todo bonito lá, todo educado. Aí você chega nos eventos também, as pessoas super educadas, polidas nos eventos, você vê que tem um treinamento, né? Você chega hoje a alguns restaurantes, você vê claramente um padrão de atendimento. Sim. Os garçons, primeiro ele oferece isso, depois ele dá o cardápio. E nos condomínios residenciais nunca teve isso, né? É aquela cultura de o uniforme fica velho, ninguém quer trocar o uniforme, a cadeira da entrada tá feia, deixa assim mesmo, aquela portaria, né? E até as pessoas, né? E é onde todo mundo mora, sem dúvida, é onde a gente passa mais tempo, né? Você entra, sai todo dia. Não tem essa cultura de atendimento. Tá mudando isso, não? Tá mudando, mas assim, eu até compreendo o porquê dessa origem, talvez seja para aquela percepção de você estar no seu ambiente residencial. Então, quando você fala você cheguei em casa para você, que é proprietário, morador, inquilino, que seja daquele condomínio. Na verdade, para o empregado, eu cheguei no trabalho. Então, assim, muitas das vezes, a pessoa com quem ele lida está numa mentalidade de relaxamento, de descontração, porque está em casa, em residência. Então, talvez
a gente tem esse conflito de percepções. Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, o morador pedindo, talvez, favores, né, para o empregado e tal, e talvez por essa percepção, não, eu estou em casa, aqui ele é meu empregado doméstico, meu empregado não é, empregado, o condomínio é um CNPJ, é uma empresa, e ele como funcionário precisa prestar conta ali do seu ofício. Então, eu acho que essa mentalidade entre morador e empregado, né, é que precisa casar, né? Então, e não se espera do morador um comportamento treinado. Então, dificilmente você vai ter um proprietário que vai fazer curso para morar em condomínio. Ele vai esperar um bom tratamento do empregado. Então, a profissionalização, o comportamento adequado, polido, ou pelo menos dentro da expectativa, vai recair sobre o empregado. Então, por isso que a demanda de treinamento, né, acaba recaindo para o pessoal de condomínio, de equipe, né? Outra situação que eu vejo importante é, quando você chega num condomínio, novamente, do que você falou de perfil, não tem um perfil. Sim. Existe uma criança de 5 anos, um adolescente, um adulto, uma pessoa de mais idade, uma pessoa mais tranquila, um menos tranquilo, um mais falante, um mais fechado, mas todo mundo mora ali, todo mundo entra e sai, todo mundo tem aquela necessidade de perguntar se chegou minha carta, minha encomenda, meu iFood, seja lá o que vocês pediram, né? Então, você tem que treinar o cara e até em como falar com as pessoas, né? Sim. Como falar com os tipos de pessoas, né? Acho que isso deve ser bem um desafio grande, né? É uma demanda presente, a gente vê isso por conta dessa particularidade, né? Das pessoas acabarem tendo um pouco mais de intimidade, porque geralmente empregados de condomínio ultrapassa aí alguns anos de convivência e talvez sei lá, o José Roberto Porteiro acaba virando o Zé, que é o Zé que vai tomar um cafezinho à tarde lá, proprietário. Ah, vem aqui consertar meu chuveiro. Então, assim, você acaba tendo uma espécie de familiarização da convivência, né? E que às vezes é necessário que você tenha essa separação, né? Das dicas de comportamento, porque eu acho que isso contamina um pouco as relações. Por isso que é fundamental que o empregado tenha esse despertar, né? Para o olhar mais profissional do seu ambiente de trabalho. Não, e deve ter aquele morador que abusa, né? O cara fala, pô, você podia subir aqui em casa para dar uma olhada num negócio que não está funcionando no meio do expediente, ele vai sair e deixar a portaria, né? Vocês devem muito, assim, até treinar o funcionário a aprender a dizer não, né? Não posso, né? Exatamente. Isso é uma das situações que a gente mostra nos nossos treinamentos. Os nossos treinamentos nesses treinamentos são usados recursos audiovisuais, visuais, verbais, todas as técnicas de interação para que o treinamento seja assimilado, né? E a gente lança a mão até de vídeos, coisas que até envolvem o humor, né? Que o humor é uma maneira também de chegar à mensagem. Eu acho que a pessoa percebe bem e que a gente mostra essas situações, né? Então, quem não gosta de ter um faz-tudo, né? Quem não gosta de ter uma pessoa que tem múltiplos conhecimentos, né? Então, o importante é o funcionário saber lidar com isso. Então, eu tenho uma qualidade que me é positiva por um determinado momento, mas que eu preciso conciliar, né? Será que eu estar a todo tempo atendendo demandas particulares, eu não estou agindo contra o protocolo do meu cargo, né? Então, no nosso treinamento, a gente mostra isso, né? Como saber equilibrar essas demandas, né? Ou de conhecimentos, ou de relações um pouco mais próximas, que a gente procura também destacar os cuidados disso, né? De você entender que ali é um ambiente profissional que você precisa estabelecer alguma separação, né? E principalmente nessa parte, né, das demandas dos moradores, né? Que acabam pedindo favores pessoais, então sem enxergar essa estrutura profissional que cerca o funcionário de condomínio. E outra, agora tem uma pergunta até paralela, já que você tem muita gente que interage com você e você começa a ver isso, né? Qual o perfil hoje das pessoas que trabalham em condomínio? Estou perguntando isso porque a gente tinha aquela ideia muito antiga, que era uma posição mais simples, que as pessoas não queriam, mas também tinha aquele benefício de, quando você trabalha no prédio, muitas vezes você ganha um apartamento lá, que você mora no prédio, você ganha uma moradia, então seu apartamento é no Leblon, o cara mora no Leblon, né? Sim. Né? Então tinha esse mito aí que é legal, mas não ganha bem. Qual o perfil hoje do funcionário de condomínio?
A gente tem essa mentalidade, né, de imaginar que o funcionário de condomínio é aquele camarada que talvez boa parte veio de determinada região do país e tal, e está aqui num ambiente mais íntimo que não requer uma formação. E realmente não requer oficialmente, né? Então, para você ser um administrador, você precisa fazer uma faculdade de administração. Se você é um engenheiro, tem que fazer a faculdade de engenharia. Para ser funcionário de condomínio, oficialmente, você não precisa ter o ensino médio, ou ensino, né, determinado nível de ensino. E isso talvez tenha feito com que uma determinada composição de trabalhadores, né, ocupasse esse espaço, né? Então a gente vê que tem muitos memes, muitos, digamos assim, trabalhos de internet que mostram o perfil do porteiro como o porteiro Zé, o porteiro nordestino e tal, meio que estereotipado. E, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? Nas grandes cidades a gente vê que muita gente tem migrado para trabalhar em condomínio, condomínios cada vez mais com a infraestrutura grande, principalmente os condomínios Minha Casa Minha Vida, por exemplo, os condomínios clube, condomínios de grande área de lazer, e tem requerido formação, né? Então eu vejo muitos colegas aí que são profissionais formados, né, em graduação, pessoas que vieram de outras áreas, né, trabalhar em condomínio, porque hoje o condomínio, pelo que eu vejo, não fica nada a dever de outras áreas profissionais. A gente estava batendo um papo aqui um pouco antes, você estava me contando que tem grandes condomínios com mais de 50 funcionários, né? Sim. E tem sempre uma pessoa que eu não sei qual é o nome do cargo, mas ele é o líder do condomínio, ele é o gerente geral do condomínio, depende de cada um bota o seu cargo, né? Então isso é uma pessoa que acaba que ele administra 50 pessoas e várias funções diferentes. Sim. Então não me parece uma formação muito básica, isso é uma pessoa com algum conhecimento de várias áreas diferentes e com muito conhecimento de gente, né? Imagina, uma pessoa que lidera 50, né? Nesse papel de destaque de administração, sim. Quando eu falava há poucos minutos sobre a formação de empregados, de porteiro, eu estava me referindo especificamente de um modo geral. Então, conforme a estrutura do condomínio, você vai requerendo um perfil um pouco mais polido. Então, de fato, a gente tem, além do perfil pessoal de portaria, esse perfil que você citou, supervisor operacional, porteiro-chefe, gerente predial, administrador. Então são cargos, digamos assim, que inclusive são objeto de anseio dos empregados para progressão de carreira. Exatamente, virou um plano de carreira, né? Exatamente. Então tem muita gente que, olha, eu comecei trabalhando aqui como porteiro, eu almejo ser porteiro-chefe. Eu comecei como zelador, eu almejo ser o zelador-chefe ou o gerente predial. Então a gente vê que essa estrutura um pouco mais elástica, digamos assim, dos grandes condomínios, permite até esse anseio de você progredir na carreira. E tem espaço. A gente vê que tem bons salários para condomínios, por exemplo, de onde você tem um gerente predial, você tem um supervisor, enfim. Não, interessante. O treinamento que você falou é o treinamento eu não sei se você falou de incêndio ou ligado às obrigações do Corpo de Bombeiros. Isso é um treinamento obrigatório ou é um adicional para você aumentar a segurança nisso? A gente tem, por exemplo, o que é obrigatório por lei, na NR5, Norma Regulamentadora do Trabalho, fala da designado CIPA. Nesse treinamento, você aprende técnicas de prevenção, combate a incêndio, primeiros socorros e tal. Esse é obrigatório mesmo, tá? O condomínio está sujeito a uma multa bem significativa na hipótese de não conceder o treinamento. Isso é legislação trabalhista, 1978, coisa bem antiga. Nós promovemos o treinamento de combate a incêndio, prevenção contra combate a incêndio e primeiros socorros, mais focado no tema em si, não necessariamente pela legislação. A legislação ela obriga sim esse treinamento, mas a gente esse exclusivo que a gente dá é mais no sentido de foco, não nas relações de trabalho, porque, por exemplo, a NR5 que eu citei, que é obrigatório, você tem alguns pontos ali de legislação trabalhista, né? O foco desse treinamento que a gente dá é técnicas de combate a incêndio, como é que
como é que surge o fogo, quais são os riscos, quais são as técnicas, né? Quais são as recomendações, por exemplo, de primeiros socorros. Então, tudo isso é ministrado por um especialista, porque são situações que normalmente o empregado não estaria apto a lidar, né? São Uma coisa bem situações... prática, né? Não é Sim, para ele apagar um sim, incêndio, é para ele dar aquela amenizada enquanto o corpo sim, de bombeiros não chega, né? exatamente. Né? Por Alguma isso que coisa assim, bem. princípio de combate a princípio de incêndio, né? Porque todos sabem que o empregado não vai combater um incêndio. O incêndio, uma vez formado, acabou. Isso é com o corpo de bombeiros. Mas você saber o que fazer, como agir para combater um princípio de incêndio ou um salvamento inicial é fundamental. Porque, por exemplo, uma pessoa que passa mal no condomínio e que talvez tenha que esperar 45 minutos para a chegada da ambulância, pode custar a vida da pessoa. E uma intervenção inicial do porteiro que sabe fazer, sei lá, uma massagem cardíaca, uma respiração boca a boca, uma tala uma fratura, alguma coisa que diminua o sofrimento para a chegada do socorro especializado, é fundamental para a sobrevivência, talvez, da pessoa, porque pode fazer a diferença aquela intervenção inicial da parte do empregado. Não, legal. Pô, você falou assim, a gente já abordou 3 cursos aí, é dos mais importantes, super relevantes. Eu acho que deve estar cheio de síndico aí querendo fazer um treinamento desse e nem sabia que existia, né? Então me conta, se um síndico quiser agora, falando da Qualifique, entender mais, ver as turmas abertas, os horários, ou ver os contatos para inscrever o funcionário dele, como é que ele faz? Onde é que ele acha a Qualifique? A Qualifique, ela está em redes sociais, no Instagram, a Qualifique Escola de Síndico, tá? Um perfil nosso muito dinâmico, né? Como a própria rede de Instagram né? E lá você vai encontrar lá os cursos, né? O perfil do treinamento, né? As principais técnicas, as dicas com relação à inscrição, né? Os principais cursos. Estamos no YouTube também, né? Qualifique Escola de Síndico, em que lá tem alguns vídeos que a gente produz conteúdo com certa regularidade. Então, nessas redes sociais você vai encontrar como contratar, como pedir, por exemplo, né, o treinamento em company, se for o caso, para que você possa qualificar a sua equipe. Não, legal. Hoje em dia tudo é rede social, né? Assim, eu falei, Sim. mostra a Qualifique, você já fala no Instagram e YouTube, tudo é rede social. E tem curso online? É online também ou é presencial? Sim, os cursos têm na modalidade presencial e na modalidade online, né? A gente começou muito com os cursos presenciais, porque é uma necessidade muito presente, né? De estar ali no olho a olho e tal, até pelo perfil dos empregados de condomínio. E a gente tem montado cursos online também, né? É uma coisa que, a partir da pandemia, né, muita coisa passou para o ambiente virtual. E eu acho que daí é uma tendência irreversível, né? Então, hoje em dia é fácil, você não precisa atravessar a cidade para aprender qualquer assunto. Você faz uma inscrição, se dedica ali algumas horas conectado na internet, você consegue aumentar o seu conteúdo, se certificar, tirar um diploma, inclusive, né? Dependendo do tipo de curso que você faça. E essa é uma modalidade que não tem como, a gente precisa estar inserido nesse meio e a gente está preparando nesse sentido, para cursos também online. Não, legal. Você falou uma outra palavra aí que está bem na moda, que é o in-company. Sim. Pelo que eu imagino, ou seja, em vez de os funcionários vierem até a Qualifique para o treinamento, a Qualifique vai no condomínio dar o treinamento, né? Eu acho que isso deve ser muito interessante para os condomínios que são grandes. Sim. O cara tem 10 funcionários, vai mandar de um em um, de dois em dois, porque também não pode todo mundo. Não, você pega, marca um dia lá, faz com todo mundo de uma vez só no próprio condomínio e ganha tempo. É isso mesmo? Isso, nós temos feito isso, inclusive na parceria com a Stasa, a gente tem tido aí alguns resultados, né, de clientes, né, que pedem esse tipo de contratação. Nós já fizemos em condomínios, né, na Barra, em Vargem Grande, em vários bairros na Gávea, por exemplo, vários bairros da cidade do Rio de Janeiro. Alguns clientes optam por esse modelo, que é mais confortável, né, de fato, você não precisa tirar o teu pessoal do local de trabalho, e lá a gente consegue observar algumas particularidades, né, algumas fragilidades de segurança do condomínio, né, como é que está dividido ali a questão das câmeras, por exemplo, né, os acessos, como é que são os controles de acesso, os pontos frágeis, os pontos vulneráveis, né? Então a gente consegue ter um pouquinho mais de percepção no ambiente de local do funcionário. Isso eu acho que é um bom ganho e a gente tem visto isso. Até no treinamento de combate a incêndio, eu vejo
cliente já pedindo que esse treinamento, até em forma de palestra, também seja dado com os moradores. Né? Porque Interessante. envolver os moradores é fundamental, porque uma das coisas que a gente vê, Luiz, é que às vezes os moradores não estão envolvidos digamos assim, no ambiente das técnicas. Então, porque incêndio, eu acredito que a maioria das vezes começa dentro do apartamento, sim, não é fora do apartamento, né? Então, né? Exatamente. Então não adianta você ter uma equipe treinada, bem treinada, eu acho que é uma parte fundamental, e quando às vezes a parte frágil é do morador, que não contribui no sentido de conhecimento, né? Ele vai tomar condutas erradas, equivocadas, pode prejudicar, né, no final do evento. Né? Então você pode resultar num acidente de maior gravidade, até numa morte, enfim. Então o conhecimento, ele chega pelo empregado de condomínio, por natureza, né, principal do trabalho, mas ele é fundamental que seja extensivo aos moradores. Então é um outro desafio mais para frente, a gente conseguir abarcar ali a população de condomínios, os moradores participarem desse movimento de qualificação em treinamentos, né? Não, legal. Eu acho que agora o síndico já ficou a mensagem para eles aí. Sim. Tá no condomínio, tá preocupado com alguma coisa de segurança, aquela dúvida se eu estou fazendo certo, se meu condomínio está seguro, liga para a Qualifique e já marca o treinamento de segurança. Estou achando que os meus porteiros não estão tão educados, ou tão bem treinados, tão bem padronizados, ou legal, liga lá para a Qualifique que tem o treinamento de atendimento, né? E os outros cursos também, né? Já viram aí com eles. Marlon, então, alguma mensagem final aí para os ouvintes, para os síndicos, que você acha que faltou nessa bate-papo nosso? Bom, como mensagem final, primeiro agradecer a Stas aí pela participação desse bate-papo aqui a respeito desse tema relevante, que é treinamento fundamental, e deixar a mensagem com relação ao que eu falei aqui há poucos minutos, né? É fundamental que a gente consiga fazer esse movimento de qualificação dos funcionários de condomínio, porque a cultura da prevenção, não só da parte de segurança, de incêndio e de manutenção predial e outras técnicas, né? Mas é fundamental a questão do conhecimento. A gente precisa unificar um pouco melhor, né? Para que a gente tenha um atendimento, uma percepção de qualidade de vida mais, digamos assim, um pouco mais unificado. Como você falou da diferença de perfil, né? Vários moradores têm diferentes perfis. Então, se a gente conseguir melhorar esse ambiente residencial ou comercial ou misto que seja, claro que os edifícios têm diferentes naturezas, Verdade. né? Mas assim, é fundamental que a gente faça isso. Isso só vai acontecer quando todos os síndicos tiverem essa consciência de qualificar seus empregados. Então, qualificar seus empregados significa melhorar a qualidade de vida, a qualidade de prestação de serviço do seu condomínio, seja ele comercial, residencial ou misto. Então, esse é o recado principal que eu deixaria para os clientes. Legal, Marlon. A gente agradece muito a participação aqui. E passando para vocês, novamente, dúvidas, comentários, entra nas redes sociais da Stasa, Instagram, LinkedIn, Facebook, ou então manda um e-mail para a gente no stasacast@gmail.com. A gente vai até anotar, se for dúvida, uma pergunta adicional que a gente não conseguiu responder aqui, a gente vai anotar e mais ou menos uma vez por mês a gente faz um bate-papo aqui só para responder as dúvidas que a gente recebeu. Pessoal, muito obrigado. A gente fica por aqui hoje. As opiniões deste podcast não são recomendação de investimento, de fornecedor ou do que deve ser feito. São apenas dicas e histórias baseadas na nossa experiência ou de nossos convidados, que esperamos poder contribuir para a sua própria tomada de decisão.